Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início aí a mais uma aula de noções de saúde e segurança do trabalho. Na aula passada, estávamos ainda falando sobre a etapa de gerenciamento de riscos, né? E hoje daremos continuidade nas etapas. A aula passada eu apresentei para vocês a existência da ISO 31000, em que trata justamente da avaliação de riscos. E aqui, lá nessa ISO, traz um escopo, né, do processo de gestão de riscos. Na aula passada, a gente finalizou a etapa de avaliação de riscos e hoje daremos início aí à etapa de tratamento de riscos. A gente sabe que muitas ações são tomadas no decorrer ali da gestão do dia a dia de uma empresa, logo após a existência de não conformidades. Então, só após o acontecimento indesejado que a gente age, né? Que a gente busca atuar ali para corrigir, né, aquela situação. E a gente sabe que não deve ser bem assim. A gente deve buscar agir de forma preventiva, né? Ter um programa de segurança voltado para a prevenção. Então, a gente precisa estabelecer medidas que atuem como indicadores. E esses indicadores, eles devem nos ajudar a prevenir e não pura e simplesmente registrar acontecimentos. Hoje eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um indicador, em que, se não for muito bem utilizada uma técnica para tratar os riscos, ele serve unicamente para registrar acontecimentos. Esses acontecimentos aqui, no caso de acidentes, né, ele deve ser registrado tanto os acidentes que têm alguma lesão, mas também aqueles sem lesão ou com uma lesão que não é tão grave assim. Porque é essa frequência que a gente vai analisar ali dia a dia, mês a mês, anualmente, para identificar aonde estão as nossas falhas e entender em qual local precisa se agir para que não aconteça novos acontecimentos e não apenas registrar os acidentes. Então, o controle dos riscos é exercido com o cumprimento de alguns itens. Então, a gente precisa, no caso aqui, classificar as atividades de trabalho, que consiste em fazer uma lista de todas as atividades desempenhadas ali nos setores da empresa e depois identificar os perigos, todos os perigos relacionados com cada atividade de trabalho. Nesse processo, devemos considerar quem pode ser prejudicado e de que forma, e logo determinar o grau de risco. Então, a gente viu na aula passada aí, na etapa de avaliação de riscos, que a gente tem a matriz de risco para categorizar o risco, né? Então, aqui a gente vai fazer uma estimativa subjetiva do risco associado de cada perigo, assumindo que os controles planejados ou existentes estão apostos. E então, a gente vai ter um nível ali desse grau de risco que não vai nos dizer se o nível é alto, médio ou tolerável, né? Para então traçar uma priorização no tratamento desses riscos. No entanto, a gente sabe que não é só necessário categorizar os riscos, devemos também monitorar o desempenho do sistema de segurança, que consiste em realizar revisões, avaliações e aperfeiçoamentos contínuos do sistema. Então, eu preciso sempre estar atenta a novas possibilidades de perigos, as formas de tratativas daqueles riscos identificados, para conseguir realmente com que a minha gestão traga um benefício para a saúde e segurança do trabalhador, não só identificar e mapear esses riscos, mas também tratar. Então, para isso, a gente precisa adotar medidas de controle eficazes. E para isso, a gente trouxe para vocês aí um modelo, né, de PGR-TR, em que no final a gente tem um plano de ação e lá a gente prepara todo um plano para lidar com quaisquer assuntos encontrados na avaliação, né, e que precisamos de uma certa atenção. Por quê? Porque precisamos revisar e ver se aquelas medidas realmente estão sendo eficazes. Então, a gente verifica se os riscos eles passaram de intoleráveis, alto, para toleráveis. E lembre-se, não é possível exercer o controle sobre algo que não seja monitorado. Para que eu consiga fazer essa monitoração, a gente tem aí
uma ferramenta da gestão da qualidade, que é o ciclo PDCA, né? Que vem aí o P de planejar, o D de desenvolver, o C de controlar e o A de avaliar. Então, a gente viu naquela planilha lá de programa de gerenciamento de riscos, a gente identifica todos os perigos, categoriza todos os riscos, elabora um plano de ação e agora, né, depois do plano de ação, a gente tem aí que checar os resultados obtidos e avaliar, né, os resultados. Então, para isso, a gente aplica mais uma vez uma matriz de risco para que a gente consiga avaliar os resultados. Esse ciclo ele tem início no planejamento, na sequência temos a ação ou conjunto de ações planejadas, que após verifica-se se o que foi feito estava de acordo com o planejado. Isso deve ocorrer de forma constante e então tome-se uma ação para eliminar ou ao menos minimizar o que não estiver em conformidade. Aqui eu trouxe para vocês todas as etapas vistas até então, em que a gente pode ver com mais clareza na planilha, né? Todas essas etapas estão descritas lá. Então, a gente define a classe do risco, identifica as razões que justificam a aplicação da ferramenta selecionada, estabelece o contexto, identifica perigo, fator de risco, descreve medidas de controles adotadas, avalia os controles em uso, identifica, descreve cada tarefa separadamente, categoriza a exposição. Depois a gente aplica a matriz de risco, né, para nos ajudar aí nessa etapa de categorização do risco. Analisa os resultados, né, se precisa de avaliações quantitativas, sugere substituição ou modificação no processo ou novas medidas de controle, documenta, a gente traça aí o plano de ação e acompanha, monitora e, caso for necessário, a gente faz uma avaliação mais aprofundada daquela situação para, de fato, conseguir uma melhoria naquele processo. Antes de finalizar, eu gostaria de repassar para vocês aí essas etapas que foi mencionada, né, na nossa planilha aí de gerenciamento de riscos. Então, aqui a gente pode ver, eu tenho a identificação aí de quem é esse meu grupo de pessoas que estou traçando aí, categorizando os riscos, mapeando os perigos, né? E aí venho aqui mapeando quais são esses perigos, descrevo as fontes, o tempo de exposição, a concentração ou nível. Aqui tem uma matriz de risco em que vai nos dizer se esse risco identificado ele é baixo, médio ou alto, né, sem nenhuma medida de controle ainda traçada, né? Se necessita de avaliação quantitativa, se ainda assim existe o risco ou não. Após a categorização desse risco, né, que aqui se dá através da matriz de risco 1, a gente pode vir a traçar algumas medidas de controle, né, ou descrever aquelas já existentes no local de trabalho. Nesse caso aqui, a gente tem aí uma medida administrativa para o risco ergonômico, que é a ginástica laboral, né? E aí, depois eu avalio se ainda assim existe um risco residual, né? Se existe o risco residual, eu preciso, então, tratar, né, desse risco residual. E aí, para depois que eu tratar esse risco residual, eu consiga aí, de novo, gerar uma matriz de risco aqui para avaliar se essas medidas que eu implementei, né, estão eficazes ou não. E aí eu digo que se o risco residual é moderado ou tolerável, ou ainda assim eu preciso estudar mais profundamente quais ações precisam de fato serem tomadas ali para conseguir controlar esse risco. Então, a gente viu aí todo o ciclo aqui nessa planilha de PGR-TR. Para finalizar, a gente tem aí o plano de ação, em que aqui também vai ser monitorado, né, se ele foi realizado ou não essas recomendações. Então, é isso aí. Para finalizar, deixo aí aberto a possibilidade de entrar em contato comigo para a gente discutir com mais detalhes essas etapas.